conhece muito pouco sobre crime eleitoral, né? Então, algumas informações aqui, né? Vou pular essa parte aqui do princípio da anualidade, para a gente não perder muito tempo. E aí vamos falar de crime eleitoral. Falamos já do conceito formal de crime eleitoral, todo crime tipificado na lei eleitoral. Então nós temos um conceito que diz o que é crime eleitoral. É crime eleitoral o que está tipificado no Código Eleitoral. É um conceito. Aí nós temos esse conceito material, que é esse conceito que eu tratei com os senhores aqui. É atribuído a Nelson Hungria esse conceito. Conceito que diz lá que o crime pode ser eleitoral próprio ou impróprio, ou também chamados específicos ou acidentais. E o interessante aqui é dizer que, para esta classificação, o crime será eleitoral aqui, impróprio, quando tiver um, que a gente chama de quid distintivo. Porque, né, entendemos lá, captação ilícita de sufrágio é crime eleitoral, beleza? Crime eleitoral próprio, está lá no Código Eleitoral. Agora, é possível um homicídio eleitoral? É possível um crime comum, né? Vamos falar assim, um crime comum que seja julgado pela Justiça Eleitoral? É possível. Se houver um quid distintivo. O exemplo aqui, ó, desobediência. A gente falou aqui do crime de desobediência. Estou até na tua frente aqui, né? A gente falou do crime de desobediência. Desobediência é crime comum. O que vai tornar essa desobediência um crime eleitoral? Qual é o quid distintivo? Qual é a especialidade dela? A desobediência eleitoral deve vir de juiz eleitoral. Né? Simples. Então, se a ordem provém de juiz eleitoral, é uma desobediência eleitoral. Quem vai julgar esse crime? A Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral julga crime? Julga. Julga crime também. E a Justiça Eleitoral, ela aplica os dispositivos da Lei 9.099. Então, no Código Eleitoral, tem também crimes de menor potencial ofensivo. Vários. Então, várias vezes a gente se vê em situações em candidatos pagando ali transação penal com o Ministério Público. O Ministério Público propõe uma transação, não, paga tanto e está excluído o processo. Né? Ah, ok. A diferença é que, normalmente, nessas, o Ministério Público oferece uma grana um pouco mais alta. Né? Não é um salário mínimo, é uma cesta básica. Ele falou, ó, é dinheiro mais alto. Mas aí, da mesma forma, não haverá o encarceramento. Outro exemplo aqui, ó. Crime contra a honra. Então, injúria, difamação, calúnia, são os crimes contra a honra. Então, o sujeito vai lá, fala que você é corrupto, calúnia, porque atribuiu falsamente um ato criminoso. Fala que você é feio, né? Assim, né? Nossa, mas quem que vai xingar de feio? Injúria, ela tem que ser algo que atinge vítima. É a critério da vítima, né? Então, a vítima é que se sente injuriada. Então, pode ser que xingar alguém de feio, no geral, não seja relevante, mas para aquela pessoa pode ser relevante. Por isso que se dá o nome de injúria. A pessoa fica injuriada, né? Ela fica incomodada com aquela atribuição. Tem as injúrias de caráter racial, né? Você fala, ô, macaco, né? Eu tive um processo recentemente em que não era eleitoral, a fulana xingou a outra de macaca. Daí, conversando com a assessora, as assessores, eles preparam as decisões para nós, né? Daí a gente, enfim, facilitar o trabalho. Doutor, aqui não tinha, eu entendi que não havia dolo, porque o depoimento aqui da senhorinha é uma senhorinha de idade, ela é uma senhorinha de idade, para ela é normal isso. Eu não entendi que não havia dolo. Daí eu falei para ela assim, não, pode até ser que essa seja uma senhorinha de idade, mas xingar a outra pessoa de macaca, se eu disser que não tem dolo, né, não tem vontade no que se refere à questão racial, só se ela está falando assim, olha, não, eu xinguei de macaco porque ele costuma ficar muito embaixo do carro, e aí é um macaco. Não tem como, né? Você xingar de macaco, isso não ter relação racial.
Dá até para absolver essa senhora aí, se você entender que não há provas. Não há provas, não tem ninguém que falou, e ela também não falou que xingou, então não tem prova. Agora, que não tem dolo, não dá, não dá. Né? Ah, macaco, não quis dizer isso, quis dizer que você pula muito. Não, isso é racial, né? E essas, então, aí, só para terminar, difamação, é o terceiro crime contra a honra, é aquele crime que o sujeito fica difamando o outro, atribuindo má fama a essa pessoa. Fica falando mal dessa pessoa para os outros. Né? Também é um crime contra a honra. Então, às vezes fazer, eu vou te processar por calúnia, injúria e difamação. Pode acontecer. Pode acontecer de, num único contexto, ter os 3 crimes. Né? Só a injúria que às vezes é complicado. Porque se eu, por exemplo, espalho para as outras pessoas que você roubou, né, já tive um caso, né? Tinha um médico, não vou falar nomes, né, nenhum caso, embora já tenha sido julgado o caso, um médico que começou a falar para todo mundo que o diretor do hospital roubava o hospital. Então aí ao mesmo tempo calúnia e ao mesmo tempo difamação. Né? Como é que essa calúnia, essa difamação, essa injúria poderá ser eleitoral e ser julgada pela justiça eleitoral? Ela tem que ocorrer na propaganda eleitoral. Esse é o quid distintivo. Mas a injúria é lá do Código Penal. É a injúria comum. A calúnia do Código Penal, a difamação. Mas eu vou julgar na justiça eleitoral se ela ocorrer durante a propaganda eleitoral. Então o sujeito está lá na propaganda eleitoral e fala, e o fulano lá é um ladrão. Né? Fulano é bandido. Ele fala, pronto, temos aí um crime contra a honra que vai ser julgado pela justiça eleitoral, fora as questões relacionadas ao pleito. Direito de resposta, retirada da veiculação daquela propaganda, etc, etc. Que são questões relacionadas ao pleito, que a gente chama de direito eleitoral cível. Vai ter também o crime que pode ser julgado na justiça eleitoral. Só para a gente pontuar aqui, lembrando que existe a chamada imunidade material dos parlamentares, que é a chamada imunidade parlamentar. Imunidade material são poucas. O que é imunidade material? É imunidade para o crime. A gente tem imunidades processuais, né? Do parlamento também. Então precisa ter aprovação, etc, etc, para ser processado. Mas eu falo da imunidade material mesmo. Não é crime. Se eu fizer é crime, se o parlamentar fizer não é crime. Nós temos isso. Temos também imunidade material lá para os membros do Instituto Rio Branco, né, que são os nossos esqueci o nome agora, que ficam lá nas nossas embaixadas. Embaixador e cônsul, etc. Não vem ao caso. Imunidade material parlamentar. Ela será dirigida aos crimes contra a honra, não é, né, não tem nada a ver com crimes de corrupção ou crimes comuns como homicídio, né? Então o parlamentar matou a esposa, não tem imunidade, evidentemente, né? Até porque isso não tem nada a ver com a sua função de parlamentar. Tem que estar relacionado com a sua função de parlamentar, né? Agora, sempre tem que estar relacionado com a função parlamentar? Disse o seguinte, que quando o crime contra a honra é praticado pelo parlamentar no recinto do parlamento, não interessa o motivo. Não interessa o motivo. Não interessa. Ele tem imunidade. Dentro do parlamento, ele pode injuriar, caluniar e difamar. Né? Assim, Bolsonaro e Jean Willis, né? Seu viado, por exemplo, né? Isso deve ter acontecido alguma vez, né? Alguma vez. Ninguém filmou, né? Só filmou aquele momento lá em que o Jean Willis cuspiu no Bolsonaro. Mas para ele cuspir, imagina o que ele falou para ele, né? Então, eu imagino que uma pessoa não vai cuspir na outra à toa, né? Então deve ter falado coisas ali. Só não deve ter falado assim, sua mãe não é homem, né? Deve ter falado uma coisa mais grave. Pode, né? Dentro do recinto do parlamento.
Veja, isso aí já não é injúria, né? Nem calúnia, nem difamação. Não dá imunidade, né? Porque isso aí é o quê? Ou é lesão corporal, se a sapatada for bem dada, né? Ou isso aí é uma vias de fato, que é uma contravenção penal, né? Mas não tem como você considerar isso imunidade, porque não está qualificado como injúria. Né? Tentativa de homicídio, né? Dá uma sapatada assim, né? Como se fosse aquele filme lá, Psicose, né? Dando sapatada na pessoa. Não dá imunidade. A imunidade é para os crimes contra a honra. E, vejam, nas suas palavras e voto. Palavras e voto. Então, veja, a atitude não é palavra e não é voto. A gente tem que interpretar essas imunidades materiais de modo muito restrito. É na palavra e no voto, não é na atitude. Então, socar o outro na cara, atirar, como já teve, né? Tivemos um tiroteio na Câmara de Deputados. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Não vou me recordar agora, infelizmente, a época. Eu vou ver até se eu coloco isso no material, para quando eu der aula, relembrar da data. É interessante, né? Mas teve um sujeito, quem conta essa história muito bem é o Eduardo Bueno, aquele rapaz que escreve livros sobre a história do Brasil. Não são livros de história, porque ele não é historiador, né? Ele é jornalista. Mas ele escreve livros sobre a história do Brasil de modo assim engraçado, né? Eduardo Bueno. É muito boa a leitura do Eduardo Bueno. E ele explica, ele tem uma página no YouTube, e explica esse caso. Um deputado resolveu atirar no outro deputado lá na Câmara de Vereadores. E ele erra e acerta outro deputado. E acaba matando esse outro deputado. Né? É o caso de aberratio ictus, né? Quando a gente estuda direito penal na faculdade, a gente estuda esse instituto do erro na execução, aberratio ictus. Eu quero atirar um fulano, eu erro a pontaria e acerto em outro. Como é que faz? Eu vou responder por qual crime? Por aquele que eu queria ou por aquele que eu fiz? Eu vou responder pelo crime de homicídio como se eu tivesse atingido a pessoa certa. Porque, inclusive, quanto aos motivos, né? Porque o motivo é relevante para a aplicação da pena. Motivo fútil, por exemplo. Motivo fútil torna o homicídio qualificado. De 6 a 12 já vai para uma pena máxima de 30. Né? Então, o motivo fútil ocorre em relação àquele que eu queria tirar, e não àquele que eu atingi, que às vezes eu nem conheço. Vai ter motivo fútil ou não vai? Vai. Pela teoria da aberratio ictus, que é o erro na execução, eu errei, mas eu vou considerar como se eu tivesse acertado. Daí todos os problemas lá, e também as vantagens, né, vão incidir no caso, mesmo que eu tenha matado outra pessoa. Né? E isso aconteceu na nossa Câmara de Vereadores. Então, nesses dois exemplos, dá para a gente entender bem como é que funciona essa questão do crime eleitoral quando o crime é comum. O crime é comum, mas ele tem um quid distintivo, ele tem alguma coisa que diferencia ele e leva essa competência para a justiça eleitoral. Isso aqui é o que mais acontece, né? Desobediência eleitoral, acontece muito, e crime contra a honra praticado em propaganda eleitoral. Quem vai julgar esse crime? Justiça eleitoral. Eu já vi alguns crimes comuns de lesão corporal, enfim, crimes de toda a natureza. Teve uma eleição até, lá no município de Sengés, em que eles estavam contratando seguranças, leões de chácara, né? Na minha época a gente chamava de leões de chácara. Hoje essa expressão não é muito utilizada, né? Leão de chácara é aquele cara grandão que fica lá para cuidar do negócio. Ó, se der briga, eu entro em ação, né? É o leão de chácara. Eles contratavam o leão de chácara para eleição. Só que para ficar expulsando cabos eleitorais. Daí ficava aquela briga para ver quem contratava o leão de chácara mais fortão. E aí dava briga de leão de chácara. Imagine. Ficava um batendo no outro. O leão de chácara chegava, vamos parar de fazer campanha aí, vamos embora. Você vai embora você, ô vagabundo. Aí briga. Tive que julgar esse tipo de crime eleitoral que aconteceu lá numa eleição passada.